pessoas, estamos aqui, eu sempre tenho dificuldade com a lateralidade, mais uma vez de volta com a Parciarte, com o Take 2, fazendo a nossa trajetória aqui, que é entrevistar artistas no Distrito Federal ou que tem alguma relação com o DF, e aqui eu tenho o prazer de apresentar a Françoise Forton, que foi um encontro casual, fortuito, mas que com muita gentileza e muito carinho ela aceitou esse convite. E vamos começar aqui. Eu gostaria de trazer algumas informações dela e vou fazer a velha pergunta ritualística do Take 2, em seguida a leitura. Françoise Forton nasceu no Rio de Janeiro, é canceriana, dia 8 de julho, é atriz brasileira com ascendência portuguesa e francesa, filha de... mais francesa, portuguesa... não sei muito bem de onde tirar. Ah, é? Bom, é isso. A gente fica à mercê também das informações aí que a gente vai conseguindo, né? Mas é isso. E aí, qual é a relação dela? É que ela morou aqui entre os 5 e os 17, me corrija. Certo. 5 aos 17 anos. E tem essa relação com a arte também aqui no DF. Recentemente ela deu uma entrevista para a Glória Teixeira, que fez o filme do Sina, para a mostra do Sina, e aí foi onde a gente conseguiu combinar esse nosso bate-papo aqui. Então, com vocês, Françoise Forton. Bom, não estamos conversando com qualquer um nesse mundo nosso de artistas. Françoise, bem-vinda, te agradeço o seu tempo. Muito obrigada, Matheus, muito obrigada. É um prazer enorme poder estar falando com você, poder falar um pouco mais perto de Brasília, mesmo. Maravilha. Bom, a gente tem uma pergunta ritualística do Take 2 que é: quem é a pessoa que mora atrás desse nome, Françoise Forton? O que ela faz? Como ele se ligou à arte? Quem é? Olha, é linda essa pergunta. Sabe o que me ocorreu agora, veio assim, visualizei perfeitamente? Essa pessoa atrás da Françoise Forton é uma menina que começou a fazer balé na Academia de Dança Clássica de Brasília, da Norma Lília. Eu fui da primeira turma no Colégio Rosário. É uma menina que estudava no Colégio Nossa Senhora do Carmo, antes dele ser pré-universitário, e que adorava brincar nas manilhas da construção de Brasília. Eu cheguei em 59. Então, eu adorava Guerra de Mamona com os meninos da escola. Aí eu juntava um dinheirinho para comprar rodinha de rolimã para eles me deixarem de vez em quando andar. Era uma coisa que eu ficava uma fera com essa história. Que papelão é esse? Mas eu adorava fazer isso. Eu adorava decorar a tabuada em cima das árvores com os amigos, sabe? Eu acho que, no fundo, né, eu tenho uma alma brasiliense, com certeza. Então, eu adorava brincar nos escombros do Teatro Nacional. Quando eu estreiei, quando eu fiz Pais Abstratos, eu e Guilherme, também um canceriano, nascemos coincidentemente no mesmo dia. E o Guilherme fazia a peça também. E eles iam para Brasília, precisavam de uma menina. E Glaucio Rocha, que é minha total referência na vida, me indicou para fazer um teste e eu passei. Então, assim, essa pessoa atrás da Françoise Forton, que com essas coisas todas que você falou e tudo mais, é uma brasiliense de alma, né, de coração e alma, que adora Brasília, que até hoje se emociona ao chegar de avião. Se for no pôr do sol, aí eu tô frita, porque eu chego emocionada, não dá para falar mesmo. Porque eu só saí de Brasília porque eu precisava trabalhar. Porque na minha época não tinha curso de teatro, não tinha cadeira de artes cênicas na UNB, nem em lugar nenhum. Então tinha o nosso grupo de teatro, o TEB, do Donato Donati, e só. Depois foram acontecendo outros cursos. Aí chega aquele momento terrível de o que você vai fazer na universidade, qual é a sua opção de vestibular. E eu não tinha. E olha que eu bem tentei. Cheguei até biologia molecular, pode. Nossa, e tive que ir embora.
mas eu sempre que posso, eu estou de volta. Eu sempre que posso, vou a Brasília. Meu filho diz que ele precisa de vez em quando estar lá. E eu entendo tanto isso do Guilherme, que é onde eu consigo reabastecer a minha bateria em Brasília. Maravilha. E você disse que ele é brasiliense, né? Ele é brasiliense. O Guilherme nasceu numa casa de saúde Santa Helena. Brasiliense mesmo. Moramos no Rio, ele morou muito tempo aqui também, agora está no interior do estado. Mas todas as nossas características são de brasiliense, entendeu? Não somos rato de praia, né? Mesmo morando longe. Gostamos muito de estar com os amigos e combinamos isso, é verdade. Porque tem aquela coisa de a gente se vê amanhã na praia, né? Nunca mais se encontra. Não, a gente gosta de estar, gosta de ver. E tem vários brasileiros aqui queridos da minha época de faculdade e outros tantos que a gente vai conhecendo. Maravilha. Soares, você começou a trabalhar com a arte, né? Com a atuação, com a interpretação, num período, num tempo em que, em primeiro lugar, já era complicado de qualquer maneira, como é um pouco hoje, mas assim, muito mais em relação ao que você acaba de dizer em termos de formação, em termos de trabalho, em termos de Brasília e em termos de uma mulher fazendo isso, porque ainda mais naquela época era mais visto como segunda categoria, segunda classe, se não marginalizado completamente, né? Fala um pouco disso. O duro é quando a gente dizer assim, o que você vai fazer? Eu falei, eu estou buscando vestibular para sempre. Tá, tudo bem, mas o que você vai fazer na faculdade? Vou fazer arte cênica, eu quero fazer teatro, eu quero fazer... mas não tem outra coisa. Eu falei, mas tudo que eu fiz desde menina, desde 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, agora eu quero poder estudar isso que eu fui aprendendo, fazendo e tal. Isso já era uma coisa difícil. Em casa eu nunca tive problema quanto a essa escolha, pelo contrário. Mas já pressupunha, e às vezes, infelizmente, a gente tem que cuidar disso, de uma pessoa que é um pouco mais próxima, ou pode ser próxima, né? Todo mundo. Essa coisa da mulher é uma coisa antiga, né? E infelizmente isso ainda tem, a questão da mulher ainda melhorou muito, mas ainda é bastante acentuada. Fora, sim, de repente você faz amizade, e aconteceu comigo, e aí de repente você vai estudar, vai na casa, né, um amigo do outro, uma amiga da outra, e aí os pais descobrem que você é atriz. E aí, pouco depois, começa uma coisa de é mais difícil encontrar amiga e um sofrimento. E se é amiga, realmente, um dia ela te fala, olha, os meus pais ficaram jubilados, porque você é atriz e tal. E esse povo do teatro? Esse povo do teatro, eu falei, escuta, mas qual o problema? Ela disse, não, nenhum, a gente se encontra escondido. E a gente tem que estudar escondido, apenas isso. Então eu costumo dizer que nós éramos não gratas, né? Não gratas, esse estigma um pouco e tal. Graças a Deus não era 100% das pessoas. E de repente, depois da televisão, da televisão, como essa coisa, não é nem da televisão, tem uma coisa que me explica um pouco, que é a tal do termo celebridade, né? Que é ser celebridade. Eu ainda não sei, mas quem sabe um dia, porque eu vejo umas coisas rápidas acontecendo que desaparecem, eu não entendo bem, mas nós deixamos de ser essa figura para sermos um grande amigo, quase um bibelô, né? Se você encontra ou por acaso está jantando, não sei o que, e faz uma foto, daqui a pouco tua foto é postada e diz, minha amiga fulana, eu falo, meu Deus, quem será? Será que é alguém que eu conheci pequeno em Brasília, eu esqueci? Porque, né, não sei, pode ser amigo de um outro, numa rede social, numa coisa, mas a gente passou a ser esse bibelô, é interessante, é bacana,
você ser amigo de um ator, ainda mais, quanto mais famoso, mais amigo é, né? Mas isso tudo me diverte, sabe? Eu tive uma sorte grande de ter uma pessoa na vida que é o meu norte, que eu falei rapidamente, que é Glauce Rocha. Glauce Rocha foi uma atriz extremamente importante, belíssima atriz, faleceu em 71, e eu conheci em Brasília maioria, os grandes atores eu conheci em Brasília, minha mãe trabalhava no departamento de turismo, então ela recebia as autoridades, os presidentes, os políticos e tal, os artistas, e em Brasília, papas, todo mundo. E assim, eu pequena, nós não tínhamos babá, não tínhamos grana para babá, então eu ia para o trabalho com ela. E assim eu conheci Glauce e passei todos os dias assisti-la no teatro, no Martins Pena, e comecei a assistir tudo que eu podia de teatro. Eu consegui, vou contar um segredinho, obviamente eu era super, hiper menor de idade, mas o técnico da Martins Pena e do Vila Lobos deixava eu entrar na cabine de luz e som. Gente, era uma época, juro por Deus, eu era pequena, que o som, a luz entrava, era um caixote grande, se não me engano, com sal, e tinha um pino. Então eu ficava ao lado, entre a parede e esse caixote. Quando o pino entrava, ele fritava e a luz ia abrindo em cena. E eu ficava, ele colocava uns cabos assim, enrolados, eu ficava em cima e eu via o espetáculo de cima. Vi coisas lindas, conheci pessoas maravilhosas. Glauce Rocha foi uma delas, conheci B de Paiva, conheci todos meus amigos de Brasília, não é? Guilherme Reis, o Rodas, eu trabalhei também, Yara, nossa, João Antônio, não posso nem dizer nomes que eu não vou falar de todos e eu não quero fazer isso porque eu os amo muito. E aí eu não sei muito quando aconteceu, eu sei que de repente eu fiz uma peça no Colégio Nossa Senhora do Carmo, aí alguém me chamou para conhecer o Donato Donati. O Donato veio do Rio com o espetáculo da Maria Clara Machado, ele fica em Brasília porque ele tinha família e cria o TEB, Teatro de Brasília. E aí fomos fazendo peças infantis e autos de Natal. Os autos de Natal são inesquecíveis, eu tenho falado muito neles nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós não tínhamos teatro naquela época. Então Donato escrevia um auto de Natal, então eu fui tudo, galo, anjo, tudo. E nós íamos para a cidade satélite numa Kombi. Nessa Kombi a gente se trocava. Aí começou o meu curso de como se trocar de roupa por um figurino numa Kombi sem ser vista. Tem toda uma técnica. Toda uma técnica. E depois nós íamos para um caminhão de obra, daqueles que abaixam assim as duas partes, e alguém me colocava lá em cima e a gente fazia o espetáculo lá em cima, e lá embaixo coalhado de gente, famílias inteiras, pai, mãe, filho amamentando, marido, tudo. Que coisa fantástica, hein? Nossa. Era muito bonito, era muito bonito. Eu chegava em casa vermelha da cabeça aos pés. Mas era tão bonito, depois a gente descia, falava com as crianças, aí eu já sentava, já ia, né, conversar, já deixava, aquela outra Françoise aparecia. E sempre foi uma brincadeira, sempre veio de uma brincadeira e cá estou até hoje. Mas a Glauce foi fundamental nesse meu caminho, ela me deu os primeiros livros, eu passei a vir com ela me convida para passar as férias com ela no Rio. Então eu comecei a aprender vendo Glauce fazer. Tanto televisão, quanto teatro, claro, quanto cinema. Então eu vi algumas coisas, nem tudo ela deixava eu assistir. Quando ela fez Navalha na Carne, as cenas que eu mais queria ver, porque eu já tinha lido o roteiro, aí ela não me deixou ver. Por várias questões, né? Era cansativo, era muito tarde,
mas eu sempre, aí foi que eu comecei a dormir a hora que ela dormia. Então eu esperava ela chegar para dormir, porque aí eu acordava ao mesmo tempo que ela. Então, pronto, eu era a companheira, o grude, né? E foi um momento muito rico, foi um momento de liga-tripa, foi um momento de grupo cabeças, foi um momento riquíssimo em Brasília. Eu amo Brasília, eu sou muito grata a Brasília. Eu comecei balé com Norma Lina na DCB, eu estudei canto coral numa turma especial da UNB, que fez um intercâmbio né, com a professora Nísio Bino, que tinha um conservatório chamado Campo. Eu estudava piano, eu estudava canto coral, e teve um momento que a UNB aceitava, através dessa parceria, jovens para estudarem lá. Então, a gente estudava no departamento de música. Então, era lindo demais. A gente não tinha ideia das pessoas que a gente estava conhecendo e a oportunidade que a gente estava tendo. Então, é uma Brasília que eu jamais vou esquecer, jamais vou esquecer. E tinha minha mãe, né? Que era o meu maior xodó. Pois é, tem uma coisa que eu observo nessas entrevistas que essas pessoas, a gente vive esses dilemas todos, né, de fazer dinheiro, de conseguir um trabalho que não seja marginalizado. E aí eu percebo que sempre as pessoas que apostaram, que dedicaram, que tiveram coragem, determinação para a arte, sempre tem por trás deles pais, né, ou responsáveis que apostaram profundamente. Que não necessariamente é o biológico, o Sim, pai, a mãe biológica, mas pessoas que, sim. né, que estavam ali do lado. É recorrente isso aqui. E aí eu te pergunto assim, essa iniciativa que você que começou, né, as aulas de balé, as aulas de música, e você tem uma relação muito forte também com várias linguagens, né? Sim. Você falou da música também. Antes da gente começar, você já tinha mencionado a questão de aulas de música, canto lírico. Quando você começou isso, você começou de uma iniciativa sua e que foi corroborada pelos pais? Ou é uma relação meio que mútua, os pais apresentando, olha, filha, tem isso, tem aquilo. Como é que se deu essa entrada nessas atividades artísticas? Olha, eu acho, é, eu vou falar de muitos tios e tias que não são de sangue, mas são de coração, que é o mais importante. Então, eu tive uma professora na Escola Parque, chamada Guiomar, e tia Guiomar. Tiagã faleceu há uns 2 anos, e eu sinto uma falta danada, porque ela me reencontrou anos depois, a gente não se separou mais. E um dia eu perguntei para ela, Tiagã, como é que foi essa coisa de repente fazer teatro infantil, por que isso? Porque eu não me lembro de ter uma conversa, uma apresentação, uma coisa. Eu me lembro de quando eu me dei conta, eu já estava fazendo. Então, quando chegou no vestibular, eu falei, uai, mas o que eu vou fazer? Eu não sei, não tem nenhum outro interesse. E Glaucio dizia, faça uma outra faculdade, para no momento de aperto você ter como se virar. Isso eu devo a Glaucio, eu não consegui fazer. Você adorava contar histórias para mim, e você contava, levantava, contava história, pegava não sei o quê, põe na cabeça, pau, pegava o telefone e fazia altas conversas, né? Então, às vezes, eu pedia o vizinho para me deixar telefonar. Olha, para eu dizer, não, pois é, e a matéria, e a aula, tá bom então, um beijo, pronto, obrigada, e ir embora. Olha, era uma criança que brincava disso. E eu brincando, ela disse, pois é, mas então é assim, buraco é mais embaixo, porque não é só o grupo, né? Aí você vai precisar se adaptar e viver do seu ofício, isso é duro, né? A gente tem momentos de fartura e outros não. Você Em Brasília, então, a minha grande preocupação e a minha grande batalha, quando eu tenho a oportunidade de falar, é assim, eu acho que os teatros têm que ter
um dia, não sei se um dia por semana, que dia for, eu falei isso inclusive com Glória, para que seja dos atores, dos artistas da terra, porque era dificílimo a gente conseguir algum espaço naquela época, dirá agora. É, para que a história de Brasília se alicerce mais, sabe? Eu sinto isso, porque é um ato heróico. Hoje tem o NB, hoje tem uma série de coisas, né? Mas, assim mesmo, eu ainda percebo que tem alguém que trabalha ou no Senado, ou numa autarquia, ou numa outra coisa, e faz teatro, que é o que ele queria, mas ele ainda não consegue sobreviver absolutamente disso. Não digo todos, mas isso acontece em outros lugares também. Mas em Brasília eu sempre tive esse temor. Eu disse assim: como é que eu vou ser secretária? Acho que vai ser bacana uma semana, 15 dias, um mês, mas depois acho que isso não vai dar certo. E eu vou querer ensaiar, essa hora não pode, vou querer ver o filme tal, no cineclube também não dá, porque aí não vai, não vou dar conta, não vou dar conta de ficar fechada num lugar, né, com mesas e tal. Então eu posso te dizer que hoje eu diria assim, poxa, eu podia ter feito psicologia, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho lido, que estou fazendo uma formação em arte terapia, mas nunca me passou pela cabeça. Nunca me passou. Os amigos que eu tive, que tenho, que são até hoje amigos queridos, sempre foram de: ah, eu vou à tua estreia, vou levar não sei quem, sempre. Eu já recebia flores, eu já recebia cartinhas, eu achava ótimo. Aí eu tinha que fazer o dever, depois eu tinha que responder aquela cartinha, e normalmente vinha através de um amigo, de minha mãe, ou através de alguém assim. Então, quando meu primeiro grande sucesso em cinema foi em Brasília, Marcelo Zona Sul. Foi estreia nacional do filme e, ok, o Stepan vinha de Goiânia, né, para fazer o filme, Stepan Essessian. Recentemente ele se lembrou que eu fui escolhida para teste porque ele e o Xavier, o diretor, me viram em Goiânia fazendo Pais Abstratos, o espetáculo. Aí eu fiz o teste, passei, viemos os dois para o Rio fazer personagens cariocas. Então ficamos um mês aqui lendo o roteiro e falando e ouvindo para a gente se familiarizar um pouco. Pais Abstratos foi um grande sucesso. Brasília, pequena. Édipo Rei com Paulo Altran, que eu nunca mais falava disso, o Paulo sempre falava, eu ficava um pouco envergonhada, porque eu amava o Paulo, mas sempre foi o Paulo Altran, né, para mim. E ele me contava, quer dizer, a imagem dele vir para a coxia e maquiar os olhos e entrar em cena quando ele fura os olhos, o personagem fura os olhos e ele chama os filhos, eu nunca vou me esquecer, até porque tinha o meu ângulo, né? Era daqui, eu via Paulo de baixo, eu era pequena. Então, assim, foi uma escola incrível. Então, eu tenho o primeiro filme na minha vida, é um curta chamado Françoise Dreams, que, na verdade, não tinha nada comigo, eu só bailava por Brasília porque era um documentário que mostrava a arquitetura e a beleza de Brasília. Então, eu não sei, eu não sei de outra forma, eu não fui convencida por ninguém, fui muito alertada, isso sim, por Glauce, mas eu sou uma operária, eu sou uma operária. Ah, claro, vamos fazer a nossa carreira, vamos, mas eu preciso sobreviver, eu preciso me manter, e eu tenho o privilégio de ter me mantido até agora com a minha profissão. E sou muito curiosa, então gosto muito de estudar, muito, muito. Então, eu estudei cinema, dirigi 3 curtas meus, direção me fascina, eu nunca consigo achar muita brecha, mas me fascina. O balé, eu não largo até hoje esse bichinho, né? Esse contato, essa
generosidade, esse amor que Norma tinha para com a gente, era uma turma, né? A gente só saía se fosse com a Norma, então ela levava um monte de garotas para a gente pra dançar no ABB, sabe? Era muito bom, gente do céu. E ver o pôr do sol no inverno, desculpa, queridos, quem estiver me vendo, quero só dizer que não existe no mundo um pôr do sol mais lindo do que no inverno de Brasília. Não existe. De um lado ele é vermelho, ele, né, ele vai fechando com abóbora vermelho, e do lado de cá, quando vai ficando escuro, vem a noite, querido, céu estrelado ao mesmo tempo. Só Brasília, tá? Desculpe. Que coisa linda, que quadro lindo. A gente perdeu um pouco disso, eu acho, por conta do Ah, é? crescimento de Brasília, assim, o crescimento desenfreado, essa quantidade de luz que a gente tem agora de noite, que a gente perde um pouco. Ainda tem, né? Ainda temos Ah, um pôr do sol laranja, avermelhado, roxo, maravilhoso. maravilhoso. Mas perdemos um pouco das estrelas, assim. Olha, Não, posso contar um conte, choque que eu levei? conte. Uma vez que eu cheguei em Brasília, eu fiquei revoltada, que eu cheguei em Brasília e tinha metrô. Eu falei, como assim? Não é, eu falei, o que é isso? Metrô. Eu falei, metrô? Você entra aqui, vai entrar. Metrô em Brasília? Não, não, não. Brasília não foi planejada para ter metrô. Ela não precisa de metrô. É só todo mundo andar, usar a cidade da forma correta. A W3 já não foi usada da forma correta. E aí que os meus amigos disseram, pois é, mas cresceu muito, tem muito carro, muito isso. Eu fiquei chocada, mas continuo amando o Brasil do mesmo jeito. Estamos com 2 milhões de automóveis e 4 Olha, milhões de habitantes. Mas Jesus. olha, incrível a conversa. Eu quero esmiuçar mais duas coisinhas que Uhum. você trouxe à tona. Que uma delas, essa coisa do bibelô, né? Eu vou falar um pouco. Inclusive, gente, só fazendo um adendo aqui, a gente obviamente se encontrou na mostra do Sina por acaso, né? E aí ela aceitou esse convite carinhosamente. Então eu vou dizer aqui que a minha persona, né, é Marcelo Pelúcio. É, e aí, quando eu falo dessa coisa do Marcelo Pelúcio, né, esse nome que eu criei, que é o meu nome de artista para poder fazer os meus trabalhos, fica na cidade. Eu estou falando da história do Bibelô, que você falou da celebridade, né? É, Fica na cidade um nome assim, muito, inclusive por causa das oficinas que a gente dá, os castings que a gente faz, que a gente também é produtor de elenco, e aí a gente convida as pessoas para trabalhar nas produções audiovisuais. Aí fica aquela coisa do Marcelo Pelúcio, né? Nossa, aquele ator Marcelo Pelúcio tá chamando para fazer o filme e tal. Então, aí eu queria te perguntar nesse sentido. É, essa coisa da celebridade, inclusive o Take 2 tem um pouco disso, da gente desmistificar a nossa carreira, no sentido de que ela não está num topo de lugar nenhum, e é como você bem diz, somos operários fazendo as sim. mesmas coisas que todas as profissões dignamente, né? Trabalhando com a opção que a gente escolheu e fazendo o nosso dinheiro, fazendo a nossa vida, a nossa sobrevivência, enfim. Como foi? Porque eu me lembro, assistindo novelas, que até comentei isso com você, né? Nossa, quando falava Françoise Forton, que era assim, na época que eu assistia novela, que eu deixei um pouco de assistir TV, era a figura das novelas. Era assim, nossa, sabe aquela. Eu não sei qual é a palavra que usa pra mulher, quando fala de galã, né? Mas é a galã É, feminina, né? Era a é, Françoise Forton. Então todo mundo, pelo menos na região onde eu morava, de quem a gente mencionava nas televisões, era essa coisa do bibelô, da celebridade, da grande atriz, é. né? Como foi viver isso, como é viver isso, e essa coisa que você falou da fotografia, e como você lida com isso no seu cotidiano, assim. Essa diferença de que há uma forma que as pessoas te enxergam e há uma forma que você é. E também É, enxergada pelos outros, né?
É, você sabe que assim, eu recebo com muita naturalidade os encontros, as fotos na rua, as conversas, às vezes, se não me reconhece, ou porque por algum motivo, ou porque eu uso uma peruca, qualquer coisa assim, se eu falar, a pessoa imediatamente se volta e diz, você não é Françoise? Enfim, e tem coisas lindas, tem momentos ricos. Eu não tenho nenhum problema com ser pública, uma pessoa pública. É claro que aí, assim, eu preciso aceitar e trabalhar e eu defendo com unhas e dentes a minha privacidade, né? Desde assim, na minha casa, no meu canto, né? Eu preciso, numa hora, estar sozinha, eu preciso pensar, eu preciso estudar, eu preciso, enfim. Mas é muito bom você ver uma pessoa que você nunca viu na vida e comentar de um trabalho seu, ou dizendo, ai, estou triste. Por exemplo, em Tieta. Em Tieta, na época da novela, eu estava numa semana da personagem no ar que era bastante forte, porque a minha personagem, trai o marido. Ela era uma personagem carioca que foi para lá e ela trai o marido no Rio e eles ficam sabendo, ela está achando que está tudo certo. E, e ele descobre e ela chega e ele bota ela para fora de Malicuia. Então ela vai para a cidade, para a praça da cidade, de mala de noite e fica lá, né? E depois, capítulo seguinte, a gente já está saindo de lá e tal. Muito bem. E o Faustão, que eu gosto muito, é um cara que dá muita, muita força para o artista, muita força. Tudo que precisa que ele divulgue de teatro, principalmente, ele fala. Eu conheço antes da TV Globo, quando ele tinha um programa de rádio muito bom. E ele tinha aquela coisa da gente ir para fazer uma viagem, ficar naquela montanha de cartas e sortear uma carta. E essa carta, então, ganhava uma série de prêmios, tal, vinha ao Rio e tal. E eu estou lá esperando o link para entrar ao vivo, em Alagoas. E eu estou lá esperando e tal, e aquela coisa toda. Aí apresenta, faz a carta, papapá, até logo, obrigado, um beijo, abraço, blá. Saímos, desço a montanha de cartas ali, né, montanha. Estou ali para ir embora. E eu estou vendo que tem uma senhora que está querendo muito se aproximar, e os seguranças não estão deixando, e ela está aflita, e ela tem uma coisa na mão, como se fosse um envelope, mas era um pequeno embrulho, uma coisa. E até que eu falei assim: o que foi? Ela falou, ela quer falar com você, mas agora já está tarde, tem um voo. Eu falei, eu sei, mas deixa eu falar com ela. Eu me aproximei, ela veio falar comigo. Esta mulher me disse o seguinte, Matheus: tentarei falar o mais branco possível. Françoise, eu tenho uma filha que está passando exatamente o que você passou. E também o pai botou ela para fora de casa e ela sumiu. E hoje eu tenho muita saudade dela, eu entendo muito o que ela passou e eu queria muito minha filha de volta. Então eu trouxe aqui para você uma carta para te dizer quem eu sou, uma carta para o Fausto, se você puder e quiser entregar, e uma chave. Essa chave, essa chave é do meu barraco, que eu tenho em Alagoas. Eu me separei, eu moro sozinha com os meus filhos e nunca mais você vai estar na praça. Aqui você tem uma casa. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço no mundo. Você ter um público que chega a você no teu colo e comenta uma cena que você gravou há um mês atrás e que está no ar naqueles dias, em Alagoas, lugar que eu nunca tinha ido. Isso tem coisas maravilhosas, maravilhosas, né? Lindas. Estúpido Cupido, do Mário Prata, foi uma novela de grande sucesso, minha terceira novela, imenso. E a gente foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Um dia saímos de um ensaio de um desfile de
ainda Miss Albuquerque, e quando quando o elenco passou e eu tentei passar para entrar no ônibus que pegava a gente para levar, nós não tínhamos cidade cenográfica, trazer para o Rio, tinha tanta gente que eu não consegui, e eles me fecharam. Aí o segurança me tirou a minha bolsa, não sei quem tirou, e ele me jogou de uma maneira carinhosa no ônibus. Eu levei um susto e eu me lembro que eu fiquei agarrada no Ricardo Blatt, Luiz Armando Queiroz, para dizer assim, gente, o que é isso? E a gente olhava, era um mar de gente, e as pessoas choravam, as pessoas gritavam, as pessoas numa felicidade imensa. E até hoje, é, essa novela, essa personagem TT, me acompanha. E eu tenho um carinho enorme, porque foi uma ótima oportunidade, uma grande oportunidade. Eu, imagina, tão assim, né, começando, quando disseram para fazer uma missa, eu falei, eu não posso fazer uma missa, eu não tenho altura de missa, eu não tenho medida de missa, como é que eu vou fazer uma missa? Até que Ricardinho Blatt, o diretor, falou assim, não se preocupe, eu boto a câmera num determinado lugar, você vai ficar mais alta, fica tranquila. E assim eu fiz. E até hoje eu recebo mensagens hoje nas redes sociais, tenho cartas, tenho presentes, tenho pessoas que colocaram o nome das filhas. Eu conheci uma Françoise Forton da Silva. Ela me mostrou a identidade dela. Então eu falo assim, nossa, eu nunca podia imaginar isso. Isso a televisão me deu, isso meu ofício me deu. É claro que se tivesse em Brasília, né, uma teledramaturgia, vocês podiam respirar um pouco melhor, né? Porque é uma indústria onde se paga melhor, né? E dá uma visibilidade muito grande. Então, assim, Por Amor foi outra questão incrível, foi uma novela linda, onde eu fazia uma emergente, mas era uma Manuel Carlos, uma mulher de humanidade danada, né? Um dia eu entrei no elevador, não sei onde eu ia, eu entrei no elevador, entrou a mãe e uma filha, uma mocinha, e eu tô lá, e daqui a pouco eu tô ouvindo ela dizer assim, tem mulher que não presta mesmo, né? Vale nada. Ah, se eu pego essa mulher, viu? Ah, cara, Tieta era assim, se eu pego essa mulher, aí corta para Por Amor. Ai, gente, acho que eu vou estudar um canto lírico, sabe aquele? Que é aquela emergente que tem um cachorrinho, ela canta, menina, e eu do lado do elevador, assim, eu falei, enquanto eu não falar meu nome ou qualquer coisa, aí depois a terceira, quarta frase, eu falo, e aí a gente conversa. Isso é maravilhoso. Marcelo Zona Sul, agora, no Marcelo Zona Sul, o filme fez 50 anos, pra você ter uma ideia. Eu tinha 12 para 13, Stepan uns 14, por aí. Quando nós entramos, vimos o filme e vimos aquele mar de gente, né, ali em frente ao Cine Brasília, que depois a gente volta com o filme do Sina e ganha prêmio de melhor atriz, dividido entre as atrizes. Presente, né? Brasília dá o coração, assim, para mim. E o nosso ofício tem isso. Agora, se eu batalho para ser uma pessoa pública, eu tenho que também conseguir passar por esses momentos, né? Eu acho que eu já fiz de tudo. Quando você quiser, você me interrompe. Eu já fiz fotonovela, eu dou aula de teatro, eu fiz canto coral, canto lírico, hoje eu faço canto popular, belt, mas eu continuo estudando. Balé clássico, não faço com o empenho que eu gostaria, porque eu não tenho tempo, mas minha alma precisa. E tudo isso nasceu em Brasília. Tudo isso nasceu em Brasília. Como dizer Tiagã, eu adorava pôr uma roupinha e fingir que eu estava tirando foto. Isso era uma fotonovela.
né? E eu contava a história que eu tinha inventado. Eu pegava o telefone de verdade e falava com pessoas imaginárias e contava cenas. E eu não me lembro disso, mas se ela me disse isso, deve ter acontecido. E aí até que eu encontro o meu primeiro guru, o meu primeiro grande amigo, que foi Donato Donati, que esse nós ficamos juntos até o momento que ele morreu. Gerô, né? Geraldo Brito, Gerô de Brasília. Gerô foi o nome que eu dei para ele quando pequena, porque a gente fazia teatro infantil. Ele fez O Homem de Lata, por exemplo, ele fez do Mágico de Oz, que eu fazia a Lucy, ele fez O Homem de Lata, ele fez todos os nossos infantis. Aí eu dizia assim, mas você, seu nome vai ser Geraldo Brito? Ele vai, meu nome é Geraldo Brito. Eu falei, pois é, mas todo mundo diz que a gente pode ter um nome artístico. Aí ele disse, mas você não tem. Eu falei, mas em compensação na escola todo mundo fica me gozando, porque como é mesmo, Fran o quê? Fran do quê? Por que esse nome, né? Só na minha turma, só na minha profissão, que é bacana. Aí eu fiquei, Geraldo, Gerô. É um nome meio francês, Gerô. E até hoje é Gerô. Gerô voltou, ele ficou muito tempo fora de Brasília, ele cozinhava lindamente, e claro que Gerô foi acabou como quando o grupo se desfez, anos depois, ele foi chamado para ser chefe de cozinha de um embaixador nosso, e com isso conheceu Lady Di, e com isso ele está de volta porque ele ama Brasília, e é uma das pessoas onde eu fico hoje, quando eu vou a Brasília. E aí eu vejo todos os amigos, é uma saudade enorme. Maravilha. Eu vou te fazer a última pergunta para a gente ir para a parte de encerramento, que é as nossas nosso ping-pong de perguntas e respostas. Mas antes disso, eu queria saber assim, sobre essa questão um pouco da vida pública, né? Que você traz assim de forma tão interessante, que é uma espécie de responsabilidade, né? Porque mesmo que inconsciente, no decorrer da carreira, e aqui nessa questão de carreira, eu estava tentando buscar uma pessoa que talvez pudesse simular é, essa trajetória sua do ponto de vista internacional, né? Que eu me lembro um pouco de Jodie Foster, né? A Jodie Foster é uma Sei, pessoa que começou novinha, com 10, 12 anos, é, e aí virou tudo isso que ela é, porque ela é atriz, é produtora, é diretora, doutora, tudo. e aí eu assemelho essa coisa contigo também, né? Então, nessa questão da vida pública, onde você vai construindo isso, se deparando com isso, né? Meio que de sopetão e por acaso, mas depois você toma consciência desse processo, assim, da importância, da relevância que tem a sua figura e as suas ações. O que fica daqui em diante para a Françoise, justamente nessas trilhas que ela criou e que dialoga com esse público, dialoga com essa sociedade, que qual é o legado que vem sendo construído, né? Com certeza, eu nunca quis ser famosa. Eu quis ser atriz, né? A Bujanra dizia assim, nós fizemos Fudidos Privilegiados com ele em São Paulo, e esse nome dizia isso. O privilégio é você ter uma profissão, um meio de se sustentar e de comer. Os Fudidos era nosso trabalho no teatro. Foi maravilhoso. Para mim foi assim fundamental. E cada um de nós um dia ia, o dia que não estava em cena, ia para a bilheteria. E eu só tinha um dia que eu não estava em cena, que era segunda-feira. Terça era um espetáculo, quarta era um outro espetáculo, quinta era outro espetáculo, sexta e sábado tinha um infantil e tinha um adulto. Quando a gente foi montando o repertório, eram espetáculos diferentes. E aí um dia eu falei, opa, hoje eu posso ir para a bilheteria. E fui feliz e contente para a bilheteria, não sei o que, daqui a pouco ele chega e fala assim, bandoleira, ele me chamava de bandoleira, sai daí. Aí eu vim e falei, o que foi, Abu?
Não, você não vai ficar aí, não. Eu falei assim, mas todos nós ficamos e tal. Ele falou, mas todos nós ficamos, mas você não pode ficar. Eu falei, mas por que não? Ele sabe por quê? Porque você é uma estrela. Eu falei, não sou uma estrela, eu sou uma atriz. Ele falou, tá, é uma artista. É. Aí ficamos conversando disso, ele disse, você é uma atriz, você é uma artista, mas as pessoas podem te ver como uma estrela. Então, em vez de ajudar, pode atrapalhar. A fila pode demorar, as pessoas não vão entrar, não sei o quê. Então, eu tive que ir refazendo essas coisas todas na minha vida. Mas eu nunca quis ser, eu quero ser atriz, porque aí eu vou ser isso, vou ser capa da. Não, eu queria contar essas histórias, né? Eu fiz um espetáculo em São Paulo chamado Silvia ano passado, e era dentro de um shopping. Quando acabou, eu saí, aí um senhor me parou e disse assim, Françoise, eu queria te dizer uma coisa, eu não posso conversar com você. Ele era um crítico, me parece, uma pessoa de prêmio, mas eu queria assim, faça comédia, faça mais comédia. Você resulta tão bem em comédia. Eu falei, normalmente me dão muita tragédia. Ele falou, mas não tem problema, são sempre mulheres muito interessantes. Eu falei, e é verdade. Eu tenho um pouco essa, não é preocupação, mas eu como mulher também eu quero dizer algumas coisas com as personagens, obviamente, né? E aí me encantam. Eu confesso que muito mais o personagem do que aonde eu estou, etc., como eu estou. Então, eu acho que o que fica daqui para frente é isso. Claro, eu acho que assim, como a gente é uma pessoa pública, eu também quero ser respeitada, porque isso a gente começou a batalhar lá atrás. Então, eu também tenho que entender o que eu faço. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou pagar um ônus por tudo que eu fizer. Por quê? Porque a imprensa ela tem vários setores, né? A imprensa é muito útil para nós todos, cidadãos e artistas, mas ela tem vários setores. Um deles é a fofoca, que é um inferno na vida de qualquer pessoa. Então, eu sempre tentei é, não estar no meio disso. Foi uma tentativa minha mesmo, né? E daqui para frente, eu acho que cada vez mais é nutrir a minha cidadã, cada vez mais é poder falar da mulher, cada vez mais. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma personagem que eu já fiz outras, né? Mas que eu achei muito interessante, porque eu estou fazendo uma novela da Record e eu faço uma cafetina, uma ex-prostituta, que tem um bordel chiquérrimo, que é o Mademoiselle Olympia Night Club, que Olympia é o nome da personagem. E a novela fez um sucesso enorme, a gente está voltando a gravar aqui para fazer o final. Imenso, imenso, imenso. Então aí eu percebo uma outra coisa interessante, é uma outra camada, é uma outra faixa que vê essa novela, que é aquela faixa que fala assim, aí, Françoise, tudo bem? Pô, se eu pudesse te dar um abraço agora, hein? É diferente de estar no elevador e comentar sobre alguém, ou estar, mas é tão quente quanto, é tão quente quanto. Então, o que eu posso dizer é que daqui para frente, o que eu gostaria de deixar é assim: vamos pensar, sentir, olhar para as mulheres, sem nenhuma bandeira, sem nenhum grande movimento, mas a mulher artista é uma figura que é digna de profundo respeito. A mulher é uma guerreira, a mulher tem várias profissões, mesmo que ela seja do lar. E a maioria dessas profissões não tem valor algum, porque a menos que ela seja doméstica, ela não recebe por isso, mas é cobrada por isso. Por exemplo, uma outra coisa linda que a profissão me deu, aí não foi um trabalho, foi uma brincadeira. O Fausto me convida para fazer, né, a Dança dos Famosos. Eu falei, gente, mas eu não danço com continuidade há tanto tempo. Não, vamos. Eu estava com o espetáculo, eu queria divulgar o espetáculo. Eu estava com o Estúpido Cupido, o musical, isso, que era a minha festa de 50 anos de carreira, que Eduardo Barata, meu marido, produziu,
e Flávio Marinho escreveu, e que não era novela. Muito que bem. Aí eu comecei a dançar, eu falei, que louca que eu sou, né? Mas por que nessa altura da minha vida? E lá vou eu, e atira para lá, atira para cá, passa por baixo. Eu falei, isso não é mais do que uma dança, né? E aí um dia eu apareceu o tal do funk. Eu falei, funk? Falei, Jesus, eu nunca dancei um funk na minha vida. Eu não tenho a menor familiaridade. Aí eu virei para o meu companheiro e falei, olha, companheiro, vai ser difícil. Aí ele falou, não, que nada, vê as meninas ali e tal. E aí eu fui pedir ajuda, né? E eu, como é que faz? O que por ali, pelo menos para ajudar um pouco. Resumo, dançamos o funk. Aí eu queria dançar de calça comprida, não dava certo porque eu escorregava. Então, com uma saia, aquela saia às vezes me atrapalhava, que passava aqui na frente. E aí, o nosso figurinista, que o Lessa de Lacerda, que eu amo de paixão, que fiz muitas coisas já, eu virei e disse, Lessa, mas então com o que eu vou? Eu falei, linda, só se for de short. Eu falei, então me dá um short, quero ver. Mas eu não tive nenhuma intenção. A intenção foi assim, não quero ter problema, porque eu já vou ter problema de entender essa coreografia e esse jeito, né, do funk. Me diverti muito, aí comecei a receber várias correspondências, várias coisas de internet, porque as mulheres da minha idade foram despertadas a fazer outras coisas que elas não podiam fazer. Disse assim, poxa, se a Françoise está ali dançando funk de short, se ela é atriz, se ela faz balé, por que eu não posso? E eu comecei para público dizer: você pode começar o que você quiser agora. Vai dançar, vai nadar, vai para o Carlinhos Jesus dançar junto, vai fazer aula de balé, vai cantar, vai fazer o que você nunca quis, vai costurar, vai fazer fuxico, vai fazer, enfim, né? E isso aconteceu. Maravilha, Muitas, então, para mim já valeu. Para mim já valeu. maravilha. Bacana, bacana ouvir esse depoimento e saber que isso é como uma voz, né? Uma voz de muitas pessoas Sim, que torna possível, torna viável dizer, olha, eu faço, uma pessoa como eu pode fazer, né? E você é uma claro. pessoa como outra qualquer cidadã, pessoa que pela arte, por essa justamente essa janela, né? Que expõe a gente ao mundo, tem um recado para dizer para as mulheres, né? Muito legal, muito bacana É. você trazer E isso. essa coisa que você fala, né, Marcelo, de que aí você é uma pessoa pública, você é uma pessoa importante, uma pessoa notada em Brasília, então virou celebridade. Não jogue isso fora, como diria Anissete Bruno, né, que é uma das minhas melhores amigas. Não, meu bem, não joga nada fora, não aproveita, é construção. Eles estão achando isso. Vamos aqui fazendo nossas coisas. É isso. É isso. Agradeça, curta, fale com as pessoas. Elas têm você uma referência. Só que como não tem a televisão que te dá esse start de falar imediatamente, isso fica num eco, né? A cidade, os nomes e tal. É muito bom. Somos públicos, não somos de nós mesmos. Maravilha. Eu vou esperar um pouquinho só um carro passar aqui para evitar esse barulho agora Tá. e a gente entra pro Aham, a gente entra pro ping pong. tá. Depois você edita, né? Eu vou falando, falando, aí eu lembro de Brasil, lembro de coisas. Nossa. Não, a gente vai editar e o que fica legal nesses intervalozinhos a gente deixa também como making of. Mas olha, eu te agradeço imensamente, de coração. Oh, É muito, para mim, além de ser um momento especial pro nosso projeto, né? É para mim pessoalmente poder estar aqui ao seu lado virtualmente, depois de um histórico que eu tenho com você sem você saber, né? Depois dessa história toda, a gente saber que existe um histórico, existe uma relação, né?
virtual também, de, de, de apreciação, realmente de contemplação do trabalho que eu vi, né? E que vejo seu. Eu assisti, por acaso, um trecho do Marcelo Zona Sul, com a Glória, porque fiquei curioso, depois fui procurar saber e achei e tal. É, Então, assim, eu fico muito feliz que desde aquela época, desde aquele momento, você seguiu firme e isso é como que uma prova, como que uma realmente um recado, né? É possível, gente. É possível a é gente possível. correr atrás, garantir a nossa atividade artística profissionalmente e o tanto que essa profissão presenteia, né? E Sim, favorece a sociedade de alguma forma, seja simbólica e singelamente, como a história de Alagoas que você deixou aqui pra gente, assim, profunda e emocionalmente interessante, seja é, pela simples vontade de ser, né, o que a gente quiser ser, no caso, artistas, atores e atrizes. Então eu te agradeço muito por tudo isso. eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu gostaria muito, quando isso tudo passar, eu estando em Brasília, você no Rio, que a gente se encontre, né? É, eu Glória, que nos uniu, Glória Teixeira, que eu acompanhei durante 10 anos para ela conseguir fazer o filme do Sina. Essa mulher incrível, essa atriz estupenda que foi do Sina. Então, assim, e que Brasília pode reverenciar sempre. Eu quero agradecer sempre, eu faço questão de conversar, de aceitar, porque Brasília é muito importante para mim. Muito, muito importante para mim. Eu sou super grata a você, obrigada pela oportunidade e sempre que precisar, estou aqui ao seu dispor. Maravilha. Obrigadão. Vamos a ping-pong. Palavra favorita? Hum. Ai, que difícil. Palavra favorita? É, amor. E a que você não gosta? Palavra que você não curte? Ui, eu nem falo, mas é escroto. Eu não gosto, eu não falo. Um som, um barulho, um ruído, uma música que você se sente bem, que você aprecia. De flauta, de flauta. Isso também eu comecei a perceber muito em Brasília, né? O som do instrumento da transversa vai me hipnotizando assim. E o contrário, um som que te tira do sério. É, me tira do sério. É gritaria alto, é gritaria, muita coisa, né? É, aí eu fico, enfim, não fico nada confortável, nunca fiquei, mesmo essas coisas de festa e tal, mas hoje um pouco menos. Adoro festa, adoro dançar, mas essa coisa da gritaria é, me incomoda profundamente. Você mencionou psicologia, mas caso não fosse isso e também nada do que você faz hoje, qual a outra profissão você acredita que te chamaria a fazer? Nossa, difícil, difícil. Quando eu fiz vestibular para biologia molecular, eu fiz porque eu achei que podia ser. Claro que não ia ser, porque era a segunda opção de medicina. Mas eu acho uma profissão linda também. Mas eu não consigo pensar em eu fazendo qualquer outra coisa. Maravilha. E você consegue pensar ao contrário? Algo que você realmente não teria como fazer, não dá, não entra. Não dá, não entra. Ah, ah, como profissão, com qualquer outra profissão, assim, acho que cirurgia. Não conseguiria. Medicina sim, mas cirurgia não. Você falou que tem uma palavra que você não gosta, que é escroto, mas qual o palavrão favorito?
Aquele que realmente, quando. Que merda! Que merda! Como é bom falar, né? Boca cheia. A gente ainda pode falar isso, olha que maravilha. É. E é até bom do lado positivo pra gente, né? Merda quando você vai É, apresentar. é. Françoise, se o céu existir, o que é que você gostaria de ouvir de Deus, da deusa, quando você chegasse lá? Vem cá. Fica aqui pertinho que eu vou chamar todos os nossos amigos. Maravilha. Eu ia amar. Ia amar. São muitos, tenho perdido vários nessa pandemia. Então, quero mais se pudesse ser isso, ia ser muito bom. Maravilha. E para finalizar, ele diz assim para você: Não, isso, errei aqui, desculpa, não tá na sua hora, volta, mas tem uma condição. Para você voltar, você vai ter que fazer alguma coisa para mudar o mundo. Opa! Qual vai ser essa uma coisa para mudar o mundo? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando nessa pandemia? Primeiro, nos primeiros dias, ainda sem entender o quão sério e o quão duradouro, eu comecei a falar, gente, como a gente pensa, como a gente reflete, como a gente. Nossa, e realmente é uma coisa louca, né? Mas eu fiquei com a esperança, eu acho que a gente saia disso com mais generosidade. Não sei se será possível, mas eu tenho essa esperança. Mas eu acho que o que eu gostaria era de encontrar uma forma, se possível não dolorosa, mas uma forma eficaz, de todo ser humano entender na face da Terra que ele veio ao mundo sozinho e que ele vai embora sozinho e que esse pedaço ele é absolutamente igual a todo mundo. É só isso. É só isso. O resto é invenção, pode ser destruição, pode ser pseudo-felicidade, pode ser uma série de coisas, mas é só assim. É humano, né? Somos todos iguais, sim, perante o seu amigo, perante o seu vizinho, perante a pessoa que você não gosta. É isso. E eu torço muito que esse período faça com que as pessoas se olhem, que esse movimento de solidariedade, de generosidade, de olhar o outro, que a gente não tem esse olhar, né? Essa coisa é muito egóica, né? Que isso transborde, porque a única solução eu acho, para o humano, é que isso aconteça, porque isso vem com amor. E o amor de todas as formas, de todas as formas. É um sentimento forte que existe e que a gente vai apagando, vai sufocando, magoa, dói, não quer mais ou quer vingar, enfim, somos todos humanos e passamos todos por isso tudo. Mas eu acho que é isso, somos humanos, vamos olhar um para o outro. Você, quando está com o outro, com certeza você vai viver alguma coisa, seja o que for, pode ser uma pessoa da plateia, pode ser no ensaio, pode ser na rua, na fila do banco, o que for, alguma coisa você vai viver que, na verdade, você precisa. Aquilo é o teu espelho. Portanto, somos apenas humanos. Isso já é maravilhoso. Maravilha, minha querida. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E eu Me dá só um minutinho. dou sim. Só um... Já vou. Bom, gente, é isso. Agradeço muito a presença de todos. Lembrando que sempre de segunda a sexta, às 22 horas, aqui no canal Take 2, a gente está com entrevistas com artistas e técnicos do DF. Um abraço para todo mundo e até amanhã.
Pronto, desculpa. Coisas de cotidiano, deixei o povo preso. Não, é isso. Eu quero te Perdão. agradecer mesmo por tudo e te deixo aqui também a mesma gentileza sempre que possível. Estou aqui para alguma coisa em Brasília. E terminamos aqui, gente. Essa primeira entrevista da segunda temporada do Take 2 com Françoise Furton. Minha querida, muito obrigado mais uma vez. Sempre segunda a sexta, às Obrigada, 22 horas, obrigada. gente. É isso. Sorte, sucesso, sorte, sucesso. Obrigada pela oportunidade. Que a gente se encontre. Valeu, obrigado. Beijo, gente. Beijo.